A aula de hoje é sobre sistema de equações lineares. Mais especificamente, como resolver sistema de equações lineares utilizando para isso matrizes. Antes da gente entrar no processo propriamente dito, vamos relembrar aqui alguns conceitos. Bom, se a gente vai resolver sistema de equações lineares, precisamos primeiro relembrar o conceito de uma equação. O que é uma equação? Equação, basicamente, você pode pensar como sendo uma sentença matemática, uma expressão matemática, onde você quer que o lado esquerdo desta expressão seja igual ao lado direito. Por exemplo, 2x mais 4 igual a 7. Ou seja, eu tenho uma expressão matemática, uma sentença matemática, onde o lado esquerdo desta expressão tem que ser igual ao lado direito. Então, 2x mais 4 igual a 7 é uma equação. Assim como x2 mais 2x igual a 3 também é uma equação. Porque eu tenho uma expressão matemática onde o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito. O que é uma equação linear? Já que a gente vai resolver sistema de equações lineares. O que é uma equação linear? Bom, uma equação linear é aquela expressão matemática onde as variáveis, sejam x, seja y, seja z, quais sejam as variáveis dessa equação, não podem estar elevados ao quadrado, ao cubo, à quarta ou quinta potência. Ou seja, todas as variáveis têm que estar, se você quiser pensar assim, elevados a no máximo a 1. E a gente sabe que x elevado a 1 é x, y elevado a 1 é y. Então, uma equação linear é aquela equação onde todas as suas variáveis não estão elevadas a nenhum número maior do que o próprio 1. Então, nesse exemplo de cima, esta equação aqui, por exemplo, não é uma equação linear, pois eu tenho x elevado ao quadrado. Algumas outras restrições. Eu não posso ter, por exemplo, numa equação linear, duas variáveis sendo multiplicadas uma pela outra. Então, x igual a 3 é uma equação, mas não é uma equação linear. X ao cubo igual a 7 não é uma equação linear. Eu já disse aqui anteriormente, tem que ser no máximo 1. E eu não posso ter também uma equação desse tipo, onde a variável está sendo dividida por um número. Então, a equação linear é aquela expressão matemática onde eu não tenho nenhuma das variáveis sendo elevadas a nenhum número maior do que 1, não tenho variáveis sendo multiplicadas por outras variáveis e não tenho variáveis no denominador de uma determinada equação. Dito isto, isto aqui, por exemplo, é uma equação linear. Assim como 2x mais y igual a 10 é uma equação linear. Assim como 2x mais y mais 3z mais 4t igual a 10 é uma equação linear. Nesse caso aqui eu tenho uma equação linear com duas variáveis. Aqui eu tenho uma equação linear com duas variáveis. E aqui eu tenho uma equação linear com quatro variáveis. E eu posso ter uma equação com uma variável. Toda equação tem solução? Toda equação pode ser resolvida? Nem sempre. A gente pode ter, na realidade, algumas situações com relação às equações lineares. Por exemplo, uma equação como, vamos pensar aqui um pouquinho, vamos lá, x mais y igual a 3. Existe solução para esta equação? Existe. Por exemplo, x2, y1, pois 2 mais 1 é 3, que é igual a 3. Então, x2, y1 é uma solução desta equação. Mas também seria 1 e 2, ou 0 e 3, ou 4 e menos 1. Ou seja, esta equação tem infinitas soluções. Então, nós temos equações lineares que podem ter infinitas soluções.
nós podemos ter equações lineares onde não há nenhuma solução. E nós podemos ter equações lineares que só tem uma única solução. O que vem a ser então um sistema de equações lineares. Bom, o sistema de equações lineares é, na realidade, duas ou mais equações que precisam ser resolvidas simultaneamente. Por exemplo, x mais y igual a 10 e 2x mais y igual a 3. Então eu tenho uma primeira equação, x mais y igual a 10, e esta equação tem várias soluções. Podemos ter x7, y3, porque 7 mais 3 é 10. Podemos ter x13 com y menos 3, pois 13 menos 3 é 10. E nós temos uma outra equação, 2x mais y igual a 3. Por exemplo, o x pode ser 0, o y3, pois 2 vezes 0, 0, mais 3 igual a 3. Então nós temos duas equações, e essas duas equações que têm, nesses dois casos, infinitas soluções, eu preciso identificar agora se existe alguma solução que consiga responder às duas equações simultaneamente. Ou seja, será que existe nesse grupo de infinitas soluções para a primeira equação e de infinitas soluções para a segunda equação, será que existe alguma solução que solucione as duas equações ao mesmo tempo? É isso que a gente vai tentar fazer. E vamos tentar fazer esta descoberta através do uso de matrizes. Mais especificamente, nós vamos utilizar da regra de Cramer. Como é que a gente vai solucionar um sistema de equações lineares utilizando matriz, utilizando a regra de Cramer? Vamos utilizar o exemplo de cima. X mais y igual a 10, 2x mais y igual a 3. Perceba que eu tenho aqui dois componentes desse sistema. Eu tenho um componente com os coeficientes desta equação e tenho aqui o resultado desta equação, que tem que ser comparado com esses coeficientes, vamos dizer assim. E perceba que eu posso transformar esses coeficientes que estão representados aqui na forma de equação na forma de matriz. Porque o que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui na realidade é uma matriz 2 por 2. Eu tenho como elemento A11, 1, porque quando você tem uma variável x sem nenhum número ao lado é porque o número 1 está aqui, e y1. E eu tenho o x2 e o y1. Então eu tenho aqui uma matriz, e essa matriz eu vou chamar de matriz dos coeficientes. E eu tenho aqui ao lado uma outra matriz, um vetor na realidade, 2 por 1, com o resultado de cada uma dessas duas equações. Como é que então eu vou descobrir a solução desse sistema? É muito simples. X vai ser igual a dx por d e y será dy por d. Quem é dx, quem é dy, quem é d? Bom, d é o determinante da matriz dos coeficientes. E a matriz dos coeficientes é esta aqui. Ou seja, 1, 1, 2, 1. Então, esse determinante estará no denominador dessas duas soluções, de x e de y. Quem é esse determinante? Bom, no caso da matriz 2 por 2, como é que a gente resolve? Nós vamos pegar a multiplicação da diagonal principal, 1 vezes 1, 1, menos o determinante, desculpe, menos a multiplicação da diagonal secundária, que 2 vezes 1 é 2. Logo, d, que é o determinante da matriz dos coeficientes, é menos 1. Então eu tenho aqui que x será igual a dx sobre menos 1 e y será dy sobre menos 1. O que é que nos resta? Nos resta descobrir agora quem é dx e quem é dy.
quem é dx? Bom, dx na realidade é uma nova matriz onde a matriz vetor substitui na matriz coeficiente a variável em questão, que no caso aqui é x. O que eu quero dizer com isso? Muito simples. Este vetor, que é o vetor resultado, vai substituir os coeficientes representando a variável x. Se eu vou substituir esse 10,3 no lugar do 1,2, quem vai ser dx? Dx vai ser 10,3, que é 10,3 substituindo esses dois números, e 1,1. Fazendo essa conta, eu tenho 10 vezes 1, 10, 3 vezes 1, 3, 10 menos 3 igual a 7. Então, quem é dx? Dx será 7 sobre menos 1. Então, x é igual a menos 7. Dx não, x. Quem será dy? Bom, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar a matriz resultado e colocar no lugar dos coeficientes representando a variável y. Então eu tenho um 2, que representa a variável x, e agora eu tenho um 10,3 representando agora a variável y, que é o vetor resultado no lugar do coeficiente y. Faz essa conta, eu tenho diagonal principal 3 menos diagonal secundária, que é 20, que dá menos 17. Então y vai ser menos 17 sobre menos 1, que o menos 1 nós já tínhamos calculado, e y é 17. Então, qual é a solução desse sistema? A solução de x mais y igual a 10 e 2x mais y igual a 3 é x igual a menos 7 e y igual a 17. E se você substitui x igual a menos 7 aqui, menos 7, e y igual a 17 aqui, nós temos que menos 7 mais 17 é 10, assim como esperado. Se você fizer pela segunda conta, se você botar menos 7 aqui, menos 7 vezes 2, menos 14. Menos 14 mais 17, 3, que é justamente o que a gente está querendo encontrar. Então, x igual a menos 7 e y igual a 17 é a solução desse sistema de equações lineares x mais y igual a 10, 2x mais y igual a 3.